E aí galera, Little Tom voltando a falar do mestre Toriyama. Agora eu vou mostrar então o livrinho, né, dele, o mangaka, Lições de Akira Toriyama, junto aí com a ajuda do escritor Akira Sakuma. Então tá aqui para vocês verem como é, um livrinho que tem orelhas, fala um pouco aí sobre o sensei. Aqui é aquela imagem que ele sempre se representa, né, o robozinho. E aqui o aluno dele nessas aulas, né, o Hetapi. Então, eu sou o Little Tom e gosto de falar de quadrinhos de todo tipo. E esse mangaka, ele não deixa de ser uma história em quadrinhos, ou mais de uma. Isso aqui foi o Toriyama fazendo umas lições aí, né, sobre como fazer mangá. Então tem ele, e aí ele apresenta o Hetapi, né, o personagem que vai ser o aluno dele. E tem vários personagens do Dr. Slump participando da história também, né, para mostrar as lições. Então ele mostra coisas bem básicas, mas de maneira bem legal. Como por exemplo, você deixar os personagens diferentes uns dos outros. Aqui, se você ver, todo mundo tem o mesmo tamanho, então não fica interessante visualmente. Aqui você vê, né? Tem desde esse relógio aqui, que é um personagem, ele tem bracinhos, perninhas, até o Dr. Senbei aqui, que é o personagem principal, né? E esse projeto Diante aqui, né? Então tem o Superman. Ele mostra aqui estereótipo de herói, né? Como é que deveria ser. E o personagem dele, a personalidade dele assim é bem maluca e meio cruel com o aluno, né? Com o Hetapi. Que eles percebem que tem a mesma altura, né? E ele não gosta, né, do que ele descobriu aí. Aí ele dá dicas de como construir personagens e tal. Corrige alguns erros do aluno dele. E vai satirizando algumas coisas do meio, né? Aqui o Hetapi flagra ele vendo uma revista estilo Playboy. E aqui ele vai falar sobre como construir a heroína da história, né? Que ele gosta de ver revistas que tem diferentes visuais de mulheres, né? Para ele bolar as personagens dele. Aqui o Hetapi tá preparando o herói dele, né? Aqui ele tá falando, acho que é sobre intensidade, né? Dizendo que vai peidar. E são essas duas páginas, só isso. Sempre ele tentando fazer com que o Hetapi entenda formas de deixar mais interessante. O cara correndo, a cena monótona. Fala sobre os exageros, né? Que o herói pode fazer. Um exagero aqui, por exemplo, é encostar no cocô. É um humor assim, bem bobo. Algumas vezes, mas é muito interessante. O mais complicado aqui é esse de perspectiva, né? Que é um assunto difícil e importante para quem quer desenhar cenário, né? Como você dá uma ilusão de profundidade. E segue dando lições. Ensinando como você construir aqui um bonequinho bem simples. É interessante porque tem gente que, por mais simples que seja o boneco, às vezes nem um boneco de palito não consegue desenhar. E pra mim, né, pra mim que ilustro, às vezes fica esquisito isso, porque a pessoa não conseguir fazer um boneco de palito, pra mim é estranho, mas vai ver porque, sei lá, nunca desenhou, nunca se interessou por desenhar. Aqui pra mim a lição mais preciosa desse livro é essa. O mangá deve, antes de tudo, descrever o ser humano. Então tem que falar sobre o personagem, né? Aqui embaixo ele enfatiza. A história é muito importante no mangá. Antes de tudo é preciso caracterizar direito o herói, porque a história vai girar em torno dele. A trama depende dele. E o Toriyama, né? É um cara que bolou inúmeros personagens e inúmeros bons personagens. Tanto é que passa-se o tempo e a gente continua falando nele. Aqui o Torishima, que era o editor dele, né? Acho legal ele dando uma zoada aqui no Torishima. Imaginemos um personagem como esse no mangá de ficção científica. Aí tem descrevendo aqui o cara, ó.
Egoísta, vulgar, agressivo e descarado. Ele adora se exibir e tem muito mau gosto. Aí do lado ele coloca assim, ó, Senhor Torishima, para sua informação, a ideia não foi minha, mas do coautor deste livro. Acho que aqui o Toriyama tava bem puto, né? Com o Torishima talvez exigindo muito dele aí, não sei. Né? O editor é responsável, né, por boa parte do mangá. Ajudar o autor para ver se tá direitinho, se não tá, como é que deve fazer. Aqui o rei tá pedindo apresentar os originais dele pro Torishima. Né? Ele chega lá todo tímido e tal. Ele vem do interior, né? O Toriyama tá falando de si aqui, né? Que chegou e ficou todo... se sentiu oprimido, talvez, né? Pelo tamanho do prédio da Shueisha. Mas aí quando ele compara com o prédio ao lado, da Shogakukan, que é uma editora muito maior, aí ele fica mais tranquilo. Aí ele se reúne aqui com o Torishima, né? Uma coisa que a gente vê no Bakuman, né? Eles se reúnem num lugar onde eles podem comer e tudo, né? Aí pede bebida aqui. Aí ele pede uma cidra e pergunta pro Retapi, e você? Aí ele diz assim, o que o senhor quiser. Aí a resposta do editor, né? O que eu quiser, pode ser um copo de xixi de rã. Um bom estreio do Toriyama. Aquela foto super famosa dele. Isso aqui é o final, né, da primeira parte. Aqui o Torishima reprova aqui o Retapi e ele tem que voltar e começar tudo de novo, né? Ó, mande um abraço para sua irmã mais velha, se você tiver uma. Yes! Então ele está dizendo aqui, ó, a apresentação de original, em geral, é muito rápida. Com certeza é muito frustrante, mas não desanime. Em geral, o editor está só querendo te testar para ver se você voltará ou não. Será que ainda hoje é assim? Parece que mais da metade das pessoas recebidas dessa maneira nunca mais voltam. Continue fazendo seus mangás e tentando publicá-los até conseguir. Ânimo! Então, depois dessa parte, você deixa de ter o Toriyama, o Torishima e o Retapi e mostra um coelhinho aqui, dando técnicas e tudo. Mas tem outras fotos do Toriyama. Provavelmente naquela mesma ocasião, né? Aí ele fala, também já falou um pouco sobre isso na parte anterior, mas aqui ele volta a falar de construção de personagens, materiais, né? Ele está segurando aqui um pincel. Que tipo de materiais é interessante você comprar. Aqui como fazer o personagem, né, se mexer. Aqui ele cria 3 meninos de escola e dá para eles características bem distintas, né? Esse tem olhos grandes, esse tem a boca grande, aquele tem o nariz grande. Aí ele vai focar nas características, né? Que ele exagera. Se esse tem os olhos grandes, eu vou tornar eles enormes. Se esse cara tem a boca grande, ela vai ser imensa. Se esse cara tem um nariz grande, é um puta do nariz. É para dar expressividade aos personagens, né? E aí também ele dá uns traços de personalidades. Esse aqui, zoião, é furioso. Esse aqui é riso frouxo, manga de tudo. E esse outro aqui é meio aéreo, lesado. Então essa variação cria um contexto legal, né, quando os personagens vão interagir. Mais materiais, cenas de ação, exemplo de quadrinhos, né, como é que ele pode fazer para chegar em determinado ponto da história. Aqui de novo aquele lance de consultar, né, referências visuais para ver como fazer uma personagem, né, bonita, com roupas interessantes, o cabelo da moda. Toriyama era antenado. Aqui como fazer uma página de quadrinhos que funcione, seja fácil de ler. Aqui umas coisas de coerência. Né, os personagens estão se olhando, conversando, ou se não estão, se estão indo para lados opostos, né, numa cena de luta, por exemplo. E a terceira e última parte, ele está julgando trabalhos de leitores. Então isso aqui, na época da Shonen Jump, deve ter sido um incentivo do pessoal da Jump para ver novos quadrinistas, né? E se de repente tinha alguém que valesse a pena procurar, e o Toriyama ficou encarregado aqui de julgar essas páginas. Então ele dá muitas sugestões de melhora aqui, né? Exemplo de construção de rostos dos personagens dele, do Dr. Slumber. Bem simples. Tem uma galera que talvez não saiba, mas um dos motivos da transformação em Super Saiyajin foi justamente para deixar as coisas mais simples de novo. Que o Toriyama queria
conseguir trabalhar mais rápido. Então, se ele não precisasse pintar o cabelo do Goku de preto, ficaria mais rápido ainda, né? Então ele simplificou algumas coisas, né? Isso em alguma entrevista dele, alguma coisa assim. Então, galera, tá aqui um mangazinho aí sobre mangás, né, do Toriyama. Espero que vocês tenham achado interessante esse material diferente dele, né? Se eu conseguir depois o Sandland e aqueles outros, ainda pretendo trazer. Mas por hora, é esse aqui. O Liroton vai ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha para ajudar o canal. E até a próxima. Valeu!